Campina Grande, segunda-feira, 22 de dezembro. Estamos iniciando mais um dia, a semana que Deus está nos concedendo, inclusive também já fazendo a nossa contagem regressiva. Está se aproximando o próximo dia 25 de dezembro, quinta-feira. Você não pode perder de participar, de prestigiar do nosso musical natalino, que simplesmente este ano está imperdível. Eu acredito que muitas pessoas que comparecerem vão ser ricamente abençoadas através do musical ou da cantata natalina de nossa igreja. Você não pode perder, portanto. Dentro de instantes estaremos trazendo a conclusão da palavra que nós ministramos desde a última sexta-feira. Eu espero que você nessa manhã continue conosco e você ainda ouvirá uma belíssima música interpretada pelo conjunto coral Sarah Calley, que estará inclusive participando do musical natalino. Antes, deleite-se com esta música para o seu enlevo espiritual. Creio nas promessas do meu Salvador, creio que Ele atende às nossas orações, em Sua palavra Ele revelou que conosco estaria eternamente, todos os dias. Ele prometeu não nos desamparar. Eternamente, todos os dias. Se Deus prometeu, Ele cumprirá. Creio nas promessas do meu Salvador, creio que Ele atende às nossas orações, em Sua palavra Ele revelou que conosco estaria. No capítulo 3, versículos 10 e 15 desta epístola, 1 de João, ele diz: nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Ou seja, os filhos de Deus que estão na luz, eles vão produzir o amor, e os que estão nas trevas, eles vão se comportar como filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, e nem aquele que não ama a seu irmão. Ele desce mais a fundo. No versículo 15 deste mesmo capítulo, ele diz: todo aquele que odeia a seu irmão é assassino. Olha que coisa forte, Diácono Assis. É forte. Todo aquele que não ama a seu irmão é assassino. É mesmo que ter acionado uma arma de fogo e ter tirado a vida da pessoa. Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Porque se odeia,
é mesmo que ter cometido um crime. Vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna, permanente em si. Que coisa forte. João está sendo muito forte aqui quanto o argumento, né? Ele está fechando mesmo assim o cerco, como se diz. No capítulo 4, passando mais adiante um pouquinho, nos versículos 19 e 20, ele dá mais um puxavante de orelha, vamos usar esse termo, né? Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Conhecemos muito esse versículo. Se alguém disser amo a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama a seu irmão, a quem vê, como pode amar a Deus a quem não vê? Eu vou contar aqui uma história para vocês que é real, aconteceu no início da minha carreira, do meu ministério. Eu já contei aqui um dia, não me lembro, mas faz tempo. Todo pastor é procurado às vezes as famílias, né, para pedir oração por um problema existente na família, doença, gente que está precisando de ser liberta de algum tipo de droga lícita ou ilícita. E eu fui procurado por uma família que estava havendo um problema de ordem de relacionamento interpessoal, a sogra com a nora, que isso é muito comum, infelizmente é muito comum, né? Assim, não era para acontecer, mas acontece. E aí, quando eu tomei conhecimento, procurei fazer um trabalho de aconselhamento pastoral. Me reuni com uma das pessoas, me reuni com outra, a nora, depois me reuni com a sogra, que é assim que a gente trabalha, fazendo um aconselhamento, depois reúne os dois para ver se há possibilidade de haver uma reconciliação. É assim que trabalhamos, fazendo um aconselhamento pastoral. E eu me lembro bem que quando eu fui falar com a sogra, ela disse: olha, pastor, ninguém vai evitar que eu procure fulano. Eu não quero conversa com ela. A sogra dizendo isso para a nora. E eram cristãs. Eu não quero. E aí eu disse: olha, irmã, mas Jesus mandou perdoar 70 vezes 7. Aí eu fui mostrando vários textos da Bíblia e ela se tornou irredutível. Final das contas, ela terminou chegando a fazer essa afirmação: nem Jesus descendo do céu faz eu ir a essa nora para ver uma reconciliação. Quando ela disse isso aí, eu fiquei totalmente assim impactado. Nem Jesus descendo do céu eu vou procurar essa pessoa. Sabe o que eu fiz? Eu disse: olha, irmã, então tá certo, eu vou levar na primeira assembleia ordinária da igreja esse problema para a senhora ser disciplinada, porque a senhora não está tendo não está nem oferecendo alguma chance para a gente acabar com essa confusão. Nós não vamos para o céu? Como é que vai ficar lá no céu a situação de vocês duas? Quando eu disse que ia levar para a assembleia, sabe o que ela disse? Ela disse assim: não, pastor, eu vou falar com ela. Aí eu cheguei e disse assim: quer dizer que a senhora está considerando mais um estatuto, um regimento interno da igreja que vai lhe evitar de a senhora não sofrer uma pena ou uma disciplina porque a senhora não está intrigada com a sua nora? A senhora está valorizando mais um estatuto do que aquilo que nós temos na palavra de Deus, que a gente deve perdoar 70 vezes 7. E aí nós levamos o caso adiante. E aí, quando estava para tratar na assembleia, ela disse: pastor, eu estou disposta a ir com o senhor para a gente acabar com essa intriga. Vocês imaginem, né, como é que as coisas acontecem. Todos nós, meus irmãos, estamos sujeitos a termos algum momento de descontrole emocional, de termos algum problema de ordem familiar, e a gente às vezes até se sente chocado, né, porque a coisa tomou um rumo dessa natureza. Mas o remédio é você ter humildade para pedir perdão e reconciliação. Então João traça claramente o contraste entre uma comunidade cristã governada pelo amor, comparando com o que acontece fora, né? E
impera muitas vezes no coração de algumas pessoas que não têm a humildade de perdoar, né, e de amar. No versículo 10, continuando, ele dá ênfase também ainda a esse argumento, mostrando, no verso 10, qual deve ser a sua atitude comportamental. Verso 10: aquele que ama seu irmão permanece na luz, e nele não há treva, não há nenhum tropeço. Voltando aqui à leitura da linguagem de hoje, olha o que é que diz na linguagem de hoje. É uma linguagem bem mais simplória, né? Não que essa tradução não seja compreensível, mas entenda. Na linguagem de hoje diz assim: mas todo aquele que ama a seu irmão está andando na luz e pode ver o caminho sem andar tropeçando de lá para cá na escuridão e no pecado. A gente andava assim, na escuridão, nas trevas, tropeçando aqui, ali, acolá, criando uma rixa com alguém aqui, com outra ali, com mais outra acolá, contenda, intriga, inimizade, a esposa intrigada do marido, o marido intrigado da esposa, o irmão intrigado do irmão. Isso era comum quando a gente quando a gente estava em trevas, mas agora nós estamos na luz. É diferente. Então vá avaliando essas coisas aí, vá vendo até onde isso está lhe atingindo, porque me atingiu já. Todos nós estamos aqui vulneráveis. No versículo 11, ele diz ainda mais, enfatizando, ele dando sempre esse capítulo, parte desse capítulo é só tratando desse novo mandamento. No versículo 11 ele diz: aquele porém que odeia a seu irmão está nas trevas, e anda nas trevas, e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Quem está em trevas, meus irmãos, está cego, está como um cego. A Bíblia diz que o Deus deste século cegou o entendimento de muitos. Se você for falar isso aqui para um ímpio, sobre o amor, né, o novo mandamento que Deus em Cristo colocou em nossos corações, eles vão ficar, né, se estiverem sentados, vão ficar inquietos. Parece que vai ter um prego no banco, na cadeira, que eles vão ficar inquietos, porque eles dizem: isso não pode acontecer. Eu estou me lembrando aqui, eu já falei isso aqui uma vez, do irmão Luiz Silvestre. Ele pode até estar nos assistindo agora. Ele estava se preparando para se batizar, e eu perguntei na entrevista: meu irmão, você tem algum intrigado, tem algum inimizado, alguém assim que você é seu inimigo? Ele disse: tenho, pastor. E eu disse: a gente vai ter que essa pessoa, eu posso me propor até ir com o senhor para a gente acabar com esse problema e haver reconciliação. Eu disse: pastor, é muito difícil eu perdoar quem derramou o sangue do meu próprio irmão. A coisa era séria. Se eu não conseguir perdoar, eu não consigo. Aí eu disse: então, irmão, vamos orar mais um pouco, vamos dar um tempinho, né, para depois haver essa reconciliação e você ter condições de perdoar ou a reconciliar-se com ele, e aí você pode se batizar. Passaram-se alguns meses, ele entendeu. Disse: como é que o senhor vai tomar a ceia se está com o seu coração? E até eu citei aquele texto daquela parábola que Jesus contou, que um credor devia 10 mil euros, e o outro só devia 100. E o que pediu que perdoasse os 10 mil euros achou bom ser perdoado, mas chegou lá na frente, encontrou um que lhe devia apenas 100 euros e cobrou, e disse: você tem que me pagar. E o credor, quando soube, pois agora você vai voltar à prisão enquanto você não me pagar o último centavo. Aí eu contei essa parábola para ele. Mas mesmo assim passou um tempo. Quando foi depois, ele me procurou, disse: pastor, eu agora quero me batizar e posso me batizar? Diga: irmão, já teve com a pessoa? Já? Não, pastor. Quando houve o crime dele ter derramado o sangue do meu próprio irmão, ele foi embora para o sul do país e nunca mais deu notícia. Eu não sei se ele está vivo, mas eu quero lhe dizer uma coisa, pastor: Deus tirou do meu coração toda aquela mágoa que eu tinha no meu coração, ao ponto de, se eu me encontrar com ele hoje, agora, eu sou capaz de dizer: olha, você derramou o sangue do meu irmão, tirou a vida do meu irmão, isso magoou muito, me entristeceu muito, mas eu quero dizer que, porque hoje eu sou um cristão, você está perdoado.
Aí quando eu vi que realmente ele estava tomando essa atitude, eu digo, bom irmão, agora não há nada no seu coração ao ponto de o senhor estar disposto a se aparecer, se ele aparecer algum dia, haver reconciliação e pedir perdão. E ele foi batizado, o irmão Luiz Silvestre. Ele deu esse testemunho aqui na igreja, por isso que eu estou reportando como exemplo, né? Então, irmãos, lá em João 3,19, interessante é que as epístolas de João, 1ª, 2ª e 3ª, e o evangelho de João, tem muita coisa que você vai avaliando, você vai ver que ele extraiu de momentos que ele esteve com o Senhor Jesus. Ele aprendeu, foram verdadeiras aulas assim, ao vivo, personalizada. E ele então descreve isso na 1ª, na 2ª e na 3ª epístola, e também como autor do livro do Apocalipse. É bom que você pense como é importante você fazer avaliações, como eu disse há pouco. Será que eu estou tendo esse comportamento com alguém que lhe ofendeu, com alguém que você se sentiu prejudicado? Então a Bíblia diz lá em João 3,19 que a luz veio ao mundo. E quem é essa luz, irmãos? Jesus. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. No versículo 21 do mesmo evangelho de João, ele diz ainda: quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Como eu disse também, o homem ímpio, ele não consegue perdoar as ofensas, porque não conhece e nem possui o amor de Deus em seu coração, porque o Espírito Santo não foi derramado, o amor de Deus não foi derramado no seu coração. Estão entendendo agora, irmãos? O ímpio não tem facilidade, não tem capacidade, não tem condições de perdoar nem de amar ninguém. Pelo contrário, ele é vingativo, ele é irascível, ele é iracundo, ele está cheio de um coração todo dominado por aquilo que ele não tem condições de realmente mudar de comportamento. Agora, irmãos, chegando nos versículos 12 até o versículo 14, nesses próximos 3 versículos, nós vamos ver que João está mostrando aos cristãos como se estivesse falando para crianças. Ele usa um termo afetivo. Pode continuar com a sua Bíblia aberta, aí você vai entender porque no versículo 12 ele já tem uma linguagem assim muito afetiva, amorosa, né? Filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. João está dizendo aqui o seguinte: vocês não foram perdoados todos os pecados, então meus filhinhos, linguagem afetiva, amorosa, então meus filhinhos, vocês, por causa do amor de Cristo, que ele também nos diz, o amor de Cristo nos constrange, vocês vão ter capacidade, vocês estarão capacitados de amar até mesmo aqueles que lhes ofendam. E os vossos pecados serão, como foram perdoados, serão também, serão como prova disso, se você estará ou não em condições de amar aqueles que lhes ofendem. No capítulo 4 ainda, voltando na mesma epístola de João, capítulo 4, versículo 4, ele, lá na frente ele vai dizer: eles procedem do mundo, por essa razão falam da parte do mundo, e o mundo os ouve. Porém, o cristão não é do mundo. Jesus lá no evangelho de João capítulo 17, ele diz: vós não sois do mundo, como eu do mundo não sou. Então o ímpio, ele não tem essa capacidade, ele não tem essa condição. Ele dirige as últimas recomendações afetivamente aos pais, no versículo 13, aos jovens. A recomendação tem um duplo sentido. Quando ele diz aqui nos versos 13 e 14: filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Verso 13: pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Agora, jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. Então ele se dirige a essas duas classes de pessoa:
aos pais, para que eles saibam criar e educar os seus filhos em como eles devem viver a disciplina e o temor do Senhor e provar desse amor. Por isso que lá em Provérbios capítulo 22, versículo 6, nós encontramos o escritor sagrado dizendo: instrui a criança, ensina a criança no caminho que deve andar, para que quando ele for adulto e crescido não se afaste dele. Ele dirige também uma palavra aos jovens para que eles resistissem às tentações por amor do Senhor Jesus Cristo, e por ele é que através dele vencestes o maligno, derrotado por Jesus lá na cruz. Jesus garante a nossa vitória, porque ele conquistou essa vitória ao ser crucificado. E o último versículo, irmãos, versículo 14, estamos concluindo. Ele diz: filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós, e tendes vencido o maligno. Amém, meus irmãos? Vamos à nossa conclusão e considerações finais. Esse mandamento novo, ele é antigo. Parece até uma incoerência, uma contradição. Que mandamento novo e é antigo? Por quê? Desde o início lá do primeiro livro de Gênesis até antes de Jesus nascer, o mandamento do amor era ensinado, todos tomaram conhecimento, pelo menos através dos decálogos. Primeiro mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Inclusive Jesus, quando veio, ele disse que nós não deveríamos amar apenas aqueles que nos agradam, aqueles que nos fazem o bem, aqueles que nós damos tapinhas nas costas, mas até propriamente os nossos inimigos, aqueles que nos machucam, aqueles que nos ofendem. Então Jesus trouxe um mandamento maior do que o do Antigo Testamento. Agora, é para a gente se sentir sem condições de cumprir? Não, porque ele cumpriu por nós. Ele cumpriu por mim e por você, diácono Assis. Então nós não temos desculpa de não praticar, porque mesmo que nós fraquejamos, ele nos outorga o perdão. Então esse mandamento novo, que ele disse que era um mandamento antigo, agora estava personalizado em toda a plenitude do amor de Deus em seu Filho Jesus Cristo. A Bíblia diz que Jesus, lá no capítulo 13, versículo 1, finalzinho do versículo: e tendo amado a todos, amou-os até ao fim. Sempre que eu leio esse texto, eu fico imaginando, Jesus amou demasiadamente aqueles que eles poderiam jamais pensar em decepcionar Jesus. Vamos começar por Pedro, que o negou. Quando João disse que tendo amado a todos, amou até o fim, ele amou um Pedro que negou. Ele amou um Tomé que bateu pino, que decepcionou. Eu só acredito se eu tivesse lá e colocasse as mãos nos cravos, aí eu iria acreditar. Foi preciso Jesus dizer assim: Tomé, não sejais incrédulo, mas sejas crente, porque me viste crente. Bem-aventurado os que não me viram e creem. E o pior, ele amou um Judas que o traiu. Sabe, irmão, na nossa vida a gente convive com pessoas que às vezes nos decepcionam, como Tomé decepcionou Jesus, como Pedro que o negou. Eu citei no início desse estudo que tive uma experiência com um pastor, e eu tinha muito respeito por ele, mas faltou com a verdade, mentiu para mim descaradamente. Eu digo: meu Deus, como é que a pessoa chega a esse ponto? Mas não é novidade. Pedro negou, Tomé decepcionou, e Judas vendeu Jesus por 30 moedas de prata. Mas Jesus amou-os até o fim. Irmãos, se a gente parar um pouquinho, será que nós temos pelo menos procurado avaliar
a necessidade que temos de perdoar as pessoas quando nos ofendam ou quando nos ofendem. Jesus viveu, sofreu e morreu por causa do seu imensurável amor devotado ao Pai. Ele não desistiu de mim, nem de você, e fomos alcançados por sua infinita graça e misericórdia. Esse amor, meus irmãos, pertence àqueles que estão no reino da luz. O amor é a única virtude perdoadora, o que faz a oposição às trevas, onde o ódio ainda domina os corações dos homens. O amor tem voz, o amor tem olhos, o amor tem ouvidos. Ele se revela e se manifesta quando nós praticamos o amor revelado e derramado no seu coração, no coração dos salvos, conforme eu citei Romanos 5:5. Eu estou terminando citando aqui 2 textos. O primeiro deles é que você pode até dizer: pastor, eu sou novo convertido, eu não tenho muita experiência nessa área, eu ainda não estou conseguindo perdoar alguém que me ofenda ou que tenha me causado alguma tristeza. Agora eu vou fazer uma pergunta, se você é o seu caso. Se for o seu caso, eu pergunto: você já sentiu-se perdoado por Jesus? Você, repito, já se sentiu perdoado por Jesus diante de alguma fraqueza, algum pecado, alguma coisa? Eu vou repetir para ver se a ficha cai. Você já sentiu-se perdoada ou perdoado pelo amor de Deus derramado através do seu filho lá na cruz? Então, se você sentir, você também terá capacidade ou condições de perdoar quem lhe ofenda, com certeza. E esse caminho, meus irmãos, é uma vereda. Não importa se você se converteu hoje, faz um mês, faz um ano, quanto tempo você tem de evangelho, não interessa. Lá em Provérbios 4:18 nos diz que a vereda do justo é como a luz da aurora. E quem é essa luz da aurora? É comparada a Jesus. Ela vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. E o outro texto que eu quero citar como consideração final está no Evangelho de São João. Por isso que eu disse, João, ele está muito identificado com o amor, que inclusive ele citou isso aqui, lá no Evangelho de João, capítulo 14, versos 21 e 24, e a gente depois ora encerrando. João 14, versículos 21 e 24. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. Meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Vamos repetir todos que estão aqui presentes. Tem muita gente aqui hoje, para minha surpresa. Mas vamos tentar aqui, pelo menos ler. Quem está com a sua Bíblia aberta, você que está em casa também, abra a sua Bíblia, faça essa leitura comigo. Verso 21. Vamos todos ler. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também amarei e me manifestarei a ele. O versículo 24. Quem não me ama não guarda as minhas palavras, e a minha palavra que estás ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Eu quero agradecer a todos quantos estiveram conosco. Esperamos juntos nos reencontrarmos amanhã para a realização de mais um programa Opção para a Vida. Mas não esqueça, nesses instantes finais, na próxima quarta-feira, véspera de Natal, você vai fazer a ceia do Natal com sua família, e no dia 25, propriamente dia de Natal, nós estaremos celebrando mais um musical natalino que faz parte do calendário turístico da nossa cidade. Portanto, você não pode perder. Deus abençoe a você e toda a sua família, que todos fiquem com Deus, e até o nosso próximo programa, se Deus quiser.